Muito bem, irmãos, nossa quinta mensagem, caminhando com Deus no sofrimento. Caminhando com Deus no sofrimento. Mas antes eu queria fazer uma leitura introdutória da palavra de Deus. Está friozinho, se você quiser tomar um cafezinho, você, levante, sirva o seu cafezinho ali, o seu chimarrão, pessoal, fiquem bem à vontade, mas conectados. Vamos lá, irmãos. Isaías 43, de 1 a 5, só a primeira parte do versículo 5. Isaías 43, de 1 a 5 é o texto que nós vamos ler. Profeta do Velho Testamento. Isaías 43, do 1 ao 5. Vamos acompanhar então a leitura, se você abriu aí na sua Bíblia ou em casa. Versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Amém. Então, irmãos, é a quinta mensagem da série, não sei se você tem acompanhado, entristecidos, mas sempre alegres. Essa é uma possibilidade que a fé cristã nos dá, de mesmo diante das dificuldades, dos dias ruins, do entristecimento, nós ainda permanecermos alegres. Então, na verdade, essa série é uma resposta bíblica ao problema do sofrimento e da dor humana. Então nós já aprendemos até aqui, nessa imersão sobre esse tema do sofrimento, que a dor e o sofrimento é algo inevitável. A gente não gosta, a gente não faz planos para ter, mas é inevitável. Mais dia ou menos dia, ele chega. Mais dia ou menos dia, ele vem até nós, em diferentes intensidades. E por isso, nós precisamos estar preparados para ele. É o ensino da palavra de Deus. E quando ele vier, já que é inevitável, nós temos que saber tirar proveito do sofrimento e da dor quando sobrevier às nossas vidas. Uma vez que nós já ouvimos então sobre a importância de estarmos preparados, que foram todas as outras mensagens em torno dessa ideia, eu quero agora entrar na parte, por assim dizer, mais prática dessa série sobre o sofrimento. Como podemos, de fato, enfrentar e atravessar o sofrimento que passamos na nossa vida? Os momentos de sofrimento. Como que na prática a gente enfrenta e atravessa? O que normalmente nós fazemos, ou aconselhamos, quando vamos aconselhar alguém que está em dificuldade, o que normalmente nós fazemos é tomar emprestado conceitos, ideias e sugestões da psicologia moderna. Porque, querendo ou não, a psicologia moderna está por aí, A gente bebe dela na internet, nos filmes, nos livros, novelas, está por aí, nós estamos recebendo influência dessa psicologia moderna. E, via de regra, é isso que nós fazemos. Nós pegamos os conceitos e as ideias da psicologia moderna e pegamos para nós, se é um momento de sofrimento que nós estamos passando, ou lançamos sobre as pessoas que nós queremos ajudar. Só que a psicologia moderna, como a gente já viu aqui várias vezes durante as ministrações, o propósito da psicologia moderna no que diz respeito ao sofrimento, a psicologia vai sempre tentar prevenir, fazer com que você não sofra nunca e não passe por sofrimento. Ou tentar eliminar a todo custo, ou no mínimo amenizar o máximo possível a dor e o sofrimento na vida das pessoas. Essa é a ideia. A dor é algo terrível. E a psicologia vai querer tentar te livrar a todo custo disso.
Então a gente acaba pegando emprestados conceitos e muitas vezes nós aconselhamos as pessoas que sofrem conselhos do tipo: olha, procure evitar pensamentos negativos. Não fica pensando coisa ruim, porque isso aí só vai ficar pior. Então evita pensamentos negativos. Tenta amenizar esse estresse que você está passando com umas férias. Tira umas férias. Dá um tempo no estudo, dá um tempo no trabalho, vai viajar, Talvez isso resolva o problema do sofrimento. Você precisa realizar exercícios. Você está muito parado, seu corpo está sofrendo, exercício é bom, E vai te ajudar a enfrentar o sofrimento e se livrar dele. Envolva-se em relacionamentos solidários. Procure ajudar pessoas, isso também ajuda. Trabalhe na resolução do problema. Foca o problema e trabalhe para resolver isso. Ou, ainda, você precisa aprender a aceitar as coisas que você não pode mudar. Basicamente, esses são alguns conceitos que a psicologia moderna acaba trazendo para a gente. São válidos, gente, são conselhos bons, não estão errados. Eu não estou aqui dizendo, falando que a psicologia está errada. São conselhos válidos, são bons. Porém, são conselhos e ações que nós pegamos para nós ou sugerimos para os outros que foca apenas no controle das emoções imediatas. Aquilo que está acontecendo, a flor da pele. Então ataca isso, as emoções imediatas. Ou você tenta modificar o meio ambiente para tentar ajudar as pessoas nessa questão da dor e do sofrimento. Então são válidos, mas são superficiais, por assim dizer. Não ataca o problema de fato. Porém, há séculos o cristianismo tem oferecido ao mundo e aos cristãos, principalmente, recursos muito mais profundos e bem mais elevados para enfrentar as tribulações, as crises, as angústias e o sofrimento. Tim Keller, um livro que eu estou me baseando muito para fazer essa série aqui, Tim Keller diz, olha, uma das metáforas, das analogias mais importantes que a Bíblia oferece para enfrentarmos o sofrimento, para enfrentarmos as tribulações, a aflição, uma das metáforas mais importantes da Bíblia é a metáfora do caminhar. Não é um caminhar literal que a Bíblia está falando, nem eu, não é isso que eu estou falando. Tipo, você está em crise, está sofrendo? Vai dar uma volta na praça, Vai esparecer. Isso aí seria só atacar o ambiente, Ajuda, mas não vai no problema. Então não é desse caminhar literal que eu vou falar aqui, nem mesmo é o que a Bíblia fala nesse sentido do caminhar literal. Mas é você caminhar em meio às dificuldades. As dificuldades são reais, existem, estão ali, estão te castigando, mas você precisa caminhar em meio ao sofrimento, em meio às aflições. Mesmo diante de algo que lhe seja perigoso, ou até mesmo potencialmente, por assim dizer, mortal. Olha só, a Bíblia descreve essa situação de caminhar numa situação assim, perigosa, de andar na escuridão. É uma metáfora, que é o que nós vemos lá em Salmos 23:4, Salmo do bom, de Senhor é meu pastor, bom pastor, super conhecido. O que diz o versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu caminhe, ainda que eu precise andar no meio do sofrimento, da dor, e esse sofrimento é tão intenso que parece um vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A Bíblia também descreve esse caminhar em meio ao sofrimento como você atravessar um atoleiro. Não sei se você já atolou de moto, de carro,
Eu nunca atolei de moto de carro, mas eu lembro que quando a gente participava de alguns acampamentos jovens e tinha umas gincanas sempre tinha que botar a gurizada no brejo, né? E aí todo mundo saindo correndo, e aí eram uns atoleiros, mas atoleiro mesmo, parecia uma areia movediça, um trem doido. A Bíblia me compara, você caminhar durante o período de dificuldades da sua vida, de sofrimento, como atravessar um atoleiro, que é o que nos diz o Salmo 69:2. Atolei-me num lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Eu estou atolado, é uma realidade. O sofrimento, às vezes, ele é como um atoleiro. Você está tão angustiado, tão triste, tão desanimado, está tão difícil que você parece que atolou, né? Você não progride. Então é como passar por um atoleiro. A ideia é que nós não podemos estagnar, nem retroceder diante da escuridão, diante do atoleiro. É isso que a Bíblia nos orienta, né? Que você não estagne, que você não pare, que você não atole, que você não volte atrás. A metáfora bíblica de caminhar aponta para uma ideia de progresso, para uma ideia de avanço, mesmo que a coisa esteja difícil, mesmo que você não esteja entendendo direito o que está acontecendo, está angustiante, mas a ideia bíblica é que você precisa avançar, que você precisa progredir. As sociedades antigas ensinavam que as aflições era algo que as pessoas precisavam enfrentar. Não tinha muito mimimi, né, gente? Na época antiga. Hoje tem muito mimimi. Mas na sociedade antiga não tinha espaço para mimimi. Tá com aflição, dificuldade, tem que enfrentar. Bora, levanta. Não dá para ficar parado, não. Né? Não dá para ficar aí, não dá para vacilar. E não dá para também se envolver demais e com grande comoção. Você tem que fazer força até passar. Essa era a postura de sociedades antigas no que diz respeito ao enfrentamento da dor e do sofrimento. Ajudava muita gente, mas não ajudava outros tantos não, né? Que acabavam atolando e não tendo força para ir adiante. As sociedades modernas encaram o sofrimento, que é a nossa sociedade, né? Principalmente a sociedade materialista secular. Ela encara o sofrimento da mesma maneira que nós encaramos as condições climáticas adversas, né? As condições climáticas adversas, como é que nós agimos? Elas são algo que nós evitamos ou nos protegemos até que passe. Se tem uma grande tempestade, o avião não pousa, o avião não vai. Se você está na estrada, cai um pé d'água, você não segue adiante, você para, né? Você vai para o posto, você vai para o estacionamento. A sociedade moderna lida com o sofrimento mais ou menos como nós lidamos com as situações climáticas adversas. A gente tenta evitar. A fé cristã, na metáfora do caminhar pela escuridão, ao meu ver, ela apresenta um incrível equilíbrio na maneira de lidar com o sofrimento humano, que é real, que todas as pessoas passam, e em alguns momentos bastante intenso. A fé cristã propõe uma abordagem bastante equilibrada. Nós não vamos, essa é a ideia da fé cristã, nós não vamos permitir que o sofrimento tome conta de nós, e nos paralise, e nos engula. Porque a fé cristã nos incentiva a avançar, não ficar do lado. Então nós não vamos permitir que o sofrimento tome conta de nós. Mas também não vamos achar que é possível evitar, fugir, não sofrer, ou achar que estamos e somos totalmente imunes ao sofrimento. Nós devemos enfrentar e atravessar o sofrimento, sem negar a realidade da tristeza, da fragilidade, sem ficar ressentido, mas também sem se sujeitar, sem desesperar ou deixar que se crie em você um medo paralisante. Então, mais ou menos, é por aí que eu vejo que a fé cristã trabalha a realidade do sofrimento. Mas é verdade que o sofrimento e a dor
quando nos sobrevém, como o fogo, ele pode consumir as nossas forças, energias e vontade. Eu não sei se você já teve uma experiência assim de sofrimento intenso, uma falência, uma injustiça muito grande, um rompimento de relacionamento, uma perda de alguém muito querido. Eu não sei se você enfrentou um sofrimento assim intenso. E ele, como fogo, ele tem esse poder de consumir as nossas forças, energias e vontade. E muitas pessoas acabam sucumbindo diante de períodos de sofrimentos mais intensos. E por isso, Isaías também vai usar a metáfora do caminhar pelo fogo. O fogo destrói tudo que está pela frente. O fogo é mortal. O fogo é arrasador. Não é à toa que as literaturas antigas, literaturas judaicas, gregas e romanas, nessas literaturas, o fogo é um símbolo de adversidade. É um símbolo de dias ruins, de problema e também de castigo. A Bíblia, em geral, vê a adversidade e o sofrimento como uma metáfora de onde nós somos lançados ao fogo. Você está passando uma perrengue na vida, está muito complicado, está difícil. Você, muitas vezes, diz, estou passando por uma prova de fogo, né? A gente não diz isso? Então, a Bíblia também usa essa linguagem, que é também popular, de olhar para o sofrimento, para as dificuldades, como se você estivesse, você que está passando por ele, é como se você estivesse dentro do fogo, né? Então, a Bíblia também usa essa linguagem, de você ser lançado no fogo, esse momento de sofrimento e angústia na vida. E a passagem mais conhecida a esse respeito é aquela que nós lemos aqui no início dessa pregação, de Isaías 43, do 1 ao 5, em especial o versículo 2. É a passagem talvez mais conhecida a respeito dessa metáfora de caminhar no sofrimento, mas o caminhar agora visto como um andar pelo fogo. Esse texto de Isaías é o mais conhecido. E esse texto de Isaías, e agora você pode, abrir lá de novo, ficar nele aberto, Isaías 43, do 1 ao 5. Esse texto que nós lemos, ele não promete que os cristãos não sofrerão. Ele não promete que os cristãos estarão livres de aflições e tribulações na sua vida, porque você segue o Salvador, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado, Jesus subiu ao céu, agora ele mora dentro de você, e você nunca mais vai sofrer na vida. Esse texto, em lugar nenhum da palavra de Deus também, não só nesse texto, promete nada parecido com isso. O texto não diz: se você passar pelo fogo, pelas águas ou pelos vales. O texto não diz se, mas o texto diz quando você passar. Ou seja, você vai passar. A Bíblia não ilude ninguém, a Bíblia trabalha com a real. Você vai passar. Então, quando você passar, e aí então o texto diz, então nós não seremos queimados. Nós não seremos poupados, essa é a verdade, do sofrimento. Mas a promessa é que Deus estará conosco, caminhando ao nosso lado, em meio ao sofrimento, irmãos. Então o sofrimento faz parte da vida, é a vida fora do paraíso. Só vai deixar de existir sofrimento de novo na história humana e na sua história no dia que Jesus buscar o seu povo, um novo céu e nova terra, ser inaugurado, onde não vai haver mais pecado e mal. Então nós temos que saber lidar com o sofrimento, ok? Então Jesus prometeu que estaria conosco, essa é a verdade, caminharia com a gente nesse período difícil, nesses momentos tensos da nossa vida. Quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, diz o texto ali de Isaías 43, versículo 2, quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Embora estejamos no fogo, o fogo não estará em nós.
Isso é uma promessa. Amém? É você no meio do furacão, do olho do furacão, o pau está quebrando, as coisas estão desmoronando, a vida não está legal, mas de alguma maneira você está em paz. De alguma maneira a sua vida e o seu coração está consolado. Então nós, embora estejamos no fogo, o fogo não estará em nós. Amém? Ou seja, o sofrimento e a dor, essa é a promessa, o sofrimento e a dor não vão envenenar a nossa alma, porque muitas pessoas se destroem diante de um período de sofrimento, ficam arrasadas, mudam, se transformam, adoecem, nunca mais se recuperam. Mas a promessa de Deus é que ao passarmos pelo fogo, a nossa alma não será envenenada. Amém? Amém. Não endurecerá o nosso coração. Não nos levará ao desespero, o sofrimento e a dor. As tribulações e as aflições que passamos na vida é como um fogo, que ao invés de nos destruir, elas podem nos refinar, elas podem nos fortalecer e até mesmo embelezar, assim como acontece com o ouro na mão do ourives. O ouro, quando vai ao fogo, matéria bruta, o ouro quando vai ao fogo, o ouro pode até amolecer, gente. O ouro pode até amolecer e pode até derreter pelo poder do fogo. Mas o ouro não queima. O ouro não é consumido. O ouro não vira cinzas. Somente as suas impurezas é que são destruídas. Vêm à tona e são destruídas. Então, num certo sentido, o fogo tenta destruir o metal, mas ao final só consegue torná-lo mais puro e belo. Amém? Amém. Essa é a ideia em 1 Pedro 1, 6 e 7. Pedro defende essa ideia. Irmãos, o fato é que nós temos muitas imperfeições. Se você acha que você é uma pessoa do bem, uma pessoa muito legal, um cara bacana, né? O fato é que a verdade mesmo é que nós temos muitas imperfeições em nosso caráter. Nós geralmente somos frágeis demais quando criticados. Se você recebeu uma crítica, você desmorona, acaba, não pode ver crítica. Então nós somos frágeis demais ao sermos criticados e duros demais quando criticamos. Somos incapazes de ouvir e nos irritamos com as pessoas que nós consideramos tolas. Tolerância zero. Somos impulsivos demais, às vezes, e às vezes tímidos e covardes demais. Às vezes somos controladores e outras vezes somos bem irresponsáveis. E na maioria das vezes nós não enxergamos essas coisas nas nossas vidas. Então, Cris, um dia o sofrimento bate na nossa porta. Aí a covardia, o egoísmo, a autopiedade, o orgulho, a preguiça e muitas outras coisas, todas essas impurezas da nossa alma vêm à tona por causa do sofrimento. E aí não tem mais como esconder. E verdade seja dito, assim como a fornalha revela as impurezas do ouro, o sofrimento nos faz enxergar quem nós somos de verdade. As máscaras caem. Todo mundo vai saber o que tem de virtude e o que tem de vício.
Então o sofrimento nos faz esse favor de nós enxergarmos quem de fato nós somos. Bom, então, o fogo da tribulação está te refinando, te fazendo mais belo. Só que ainda um pouquinho das temáticas passadas, ok? A gente entender os benefícios da tribulação, das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas não esqueça, o fogo está nos refinando, mas não esqueça da promessa de Isaías 43. Deus estará conosco, ao nosso lado, caminhando com a gente. Amém? Amém. No fogo da tribulação, no dia da escuridão da nossa alma, nas dificuldades e nas angústias que nós passamos, às vezes sozinhos, calados. Conhecer a Deus pessoalmente, próximo, com intimidade, em nossa aflição, é a chave para nós nos tornarmos mais fortes e não mais fracos na fornalha da tribulação. Esse é o segredo. A tribulação, o sofrimento, a angústia, o mal bate na nossa porta, nos ataca, nos agride, e a chave para você se tornar mais forte é você se agarrar em Deus. Se existe alguma coisa sensata que podemos fazer nos dias de tribulação das nossas vidas, diante da dor, da angústia, é nos agarrarmos em Deus, é corrermos para Ele, é segurarmos firmes em Sua mão. Isaías 43:2 diz, então, quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão você em brasa. O versículo 5 termina dizendo por que isso vai acontecer? Porque eu estou contigo. Irmãos, essa promessa que Isaías nos trouxe ao povo de Israel, mas é para todo o povo de Deus, essa promessa, não sei se você sabia, mas essa promessa se cumpriu literalmente. Ela se cumpriu literalmente 2 séculos depois de Isaías ter falado ela. Isaías profetizou, existiu na face da terra como um servo de Deus, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E 200 anos depois de Isaías ter profetizado isso aqui, literalmente esse texto aconteceu na vida de 3 judeus, 3 jovens judeus, que estavam exilados na Babilônia. Israel tinha sido destruída, todo o seu povo foi capturado e levado para a Babilônia, pelo Império Babilônico. E esses jovens, os anos passando de cativeiro, eles eram cheios de talentos, e esses jovens acabaram, por causa dos seus talentos, porque na verdade a mão de Deus conduziu nisso, se transformaram em funcionários públicos. Eles eram de outra nação, eles eram escravos, mas daqui a pouco eles se tornaram funcionários públicos do Império Babilônico. E essa história desses 3 jovens é contada lá no livro de Daniel, capítulo 3, se você quiser acompanhar, mas eu vou projetar, ok? Onde literalmente aconteceu essa situação de estar no fogo e não ser queimado. É a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos desses jovens judeus. Não é esse o nome original deles, mas é o nome que eles receberam lá na Babilônia. A história conta, no capítulo 3 de Daniel, que o rei, o imperador Nabucodonosor, numa certa altura, ele fez uma estátua de ouro muito grande. O texto não diz se essa estátua era do próprio rei, ele era um rei orgulhoso, vaidoso, ou era de um deus babilônico. O fato é que ele fez uma estátua muito grande de ouro e colocou no local público, para que todos vissem essa estátua. E a instrução que ele deu, um decreto imperial, espalhou para todos os povos do império, dizendo que nas horas tais e tais e tais, quando vocês ouvirem o som de trombetas e etc., parem o que estão fazendo. E vocês que estão aqui na Babilônia, aqui pertinho, vocês vão adorar essa estátua. Vocês vão se curvar diante dela. Se vocês estão longe, vocês se prostram e miram a Meca, e adorem também em direção. Era um decreto. O rei estabeleceu isso, que é o que o versículo 5 e 6 diz, então. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais,
prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro, levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Irmãos, a Babilônia, assim como todos os povos daquela época do Oriente Antigo, a Babilônia era um império plural. Eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses. Isso não era problema, isso era a prática normal daquelas culturas. Cada cidade, cada região, cada família tinha a liberdade de ter os seus deuses locais e pessoais, isso não era problema. E não era um monoteísmo que agora Nabucodonosor queria instituir no império. Não era essa a ideia dele. A intenção do rei Nabucodonosor era uma ação normal de todo o Estado totalitário. Era o desejo que todos se dobrassem diante do desejo do Estado. Era isso. Era só uma ação totalitária de um tirano. O Estado deveria ser aquele que rege com mão forte toda a vida, inclusive a religião. Então vocês vão se dobrar diante da estátua porque o Estado está dizendo. Praticamente todos obedeceram, se você ler o capítulo 3 de Daniel, e se sujeitaram ao decreto do rei, porque a consequência estava dita, estava posta. Com exceção dos 3 jovens judeus, servidores públicos destacados. Dá para se dizer que eles estavam com uma boa vida na Babilônia. Eles rejeitaram o decreto e desobedeceram o rei. Os babilônicos, com ciúmes desses estrangeiros que ocupavam postos de autoridade no império, logo caguetaram, né? Logo denunciaram aqueles judeus que não estavam obedecendo o imperador. E por que eles desobedeceram? Porque eles sabiam que obedecer esse decreto de se prostrar diante de uma estátua de ouro era você quebrar o primeiro mandamento, era você ir contra o Deus de Israel, que no seu primeiro mandamento disse que não era para se ter outros deuses diante de si, que não era para se prostrar diante de imagem nenhuma. Então eles eram fiéis e tementes ao Deus de Israel, e eles não podiam quebrar esse mandamento. Então eles desobedeceram ao rei e colocaram suas vidas em risco em função disso. O rei ficou sabendo e ficou humarado. O rei ficou furioso e mandou chamá-los e ameaçou matá-los com requintes de crueldade, caso eles insistissem em desobedecer ao rei. Então o versículo 14 e 15 é isto que nos diz: e ele nos disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei falando, é verdade que vocês se recusam a servir os meus deuses e adorar aquela estátua que eu levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrar e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os jovens judeus se viram numa sinuca de bico, né, irmãos? Eles ficaram em grande apuros. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se obedece o rei, estão indo contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Se eles obedecem a Deus, eles estão indo contra o imperador. Ficou complicado. E diante dessa ameaça de morte, eles responderam corajosamente, versículo 17 e 18. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos, Ele pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Os guri eram abusados. Peitaram o imperador com coragem. A resposta deles, irmãos, não sei se você percebeu, a resposta deles parece contraditória. A resposta deles parece até um tanto paradoxal. Por um lado, eles expressaram, olha, presta atenção, eles expressaram uma confiança inabalável na crença de que o Deus que eles criam era o Deus Todo-Poderoso.
Era o Deus que se agisse nada, nem imperador, nada poderia lhe impedir. Então eles confessaram que eles criam nesse Deus Todo-Poderoso e que esse Deus iria salvar eles. Por outro lado, na sequência da frase, ela começa com um grande mas. Se confiar em Deus com fervor, como eles demonstraram, por que admitir a possibilidade de não serem socorridos ou libertos? A resposta é porque Deus é Deus. Amém? Amém. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus. E era assim que aqueles 3 jovens foram ensinados e tratavam Deus. Tratavam Deus como Deus. A confiança deles estava em Deus e não no entendimento limitado humano do que eles achavam que Deus deveria fazer quando cristãos se encontram em momentos de dificuldade. Muitos dizem, muitos têm esse ensinamento, muitos púlpitos pregam isso. Se você quer que Deus te abençoe, meu irmão, então creia com fervor, sem duvidar, e você será certamente abençoado. Irmãos, não quero aqui pregar incredulidade, nem que você não creia. Lembra que eles confessaram com fervor. Mas não é o que nós vemos aqui, não condiz com esse ensinamento que, infelizmente, muitos professam aí e pregam nos púlpitos. Não é o que nós vemos aqui. Nem mesmo em outros lugares da Bíblia, onde grandes servos de Deus, como Abraão, o pai da fé, Davi, Jeremias e o próprio Jesus, e todos esses oravam com fervor, mas nem sempre alcançaram aquilo que desejavam. Eu ouço, às vezes em aconselhamento, nas murmurações, nas tristezas das pessoas, elas desabafam. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem: confiei em Deus, orei tanto, mas Deus não me atendeu. Que decepção. Sinceramente, irmãos, esse pensamento revela que a fé e a esperança mais profunda da pessoa que expressa esse tipo de pensamento estavam nos planos pessoais da sua vida de felicidade, que foi interrompida por algum sofrimento que sobreveio, e não no Deus que governa e controla todas as coisas. Deus era apenas um meio para você alcançar a felicidade. Ele não era a felicidade, ele era só o meio. E foi-lhe roubada a felicidade, interrompida pelo sofrimento. Então você se decepcionou com Deus. Deus era apenas um meio nesses casos. Ou, na melhor das hipóteses, a pessoa que expressa esse tipo de pensamento, ela confia em Deus, mas também confia nos seus planos. Mas aqueles 3 jovens, eles confiaram em Deus e ponto final. De um ou de outro jeito, eles tinham a certeza que Deus seria glorificado na vida deles, ou pela morte ou através da morte. E no versículo 21, que eu vou projetar aí, do versículo 20, do 19 ao 21, ao ouvir a resposta deles, ousada, de afronta, o rei ficou extremamente furioso, e não só mandou jogar eles na fornalha que estava acesa, o rei antes disso mandou com que aquela fornalha ficasse 7 vezes mais quente. O rei fez um upgrade na fornalha, bombou. Estava tão quente que as pessoas que
foram lançar aqueles jovens, eles morreram queimados, quando se aproximaram da fornalha para lançar os jovens lá dentro. E aí os jovens foram lançados. E o rei estava esperando ouvir gritos. Imagina, você está caindo no fogo. E o rei estava esperando ouvir gritos, berros, horror. E também o texto ali de 19, 21 diz que o rei mandou aumentar 7 vezes, mas também mandou amarrar eles. O rei mandou amarrar eles e jogar eles amarrados na fornalha. Então o rei esperava ouvir gritos, berros e não ouviu. E ele deve pensar, mas barbaridade, tia, o que está rolando aí? O que aconteceu? Não ouço gritos, berros, nada. E o rei foi dar uma espiada. Não tão perto com os caras que morreram para jogar os rapazes, mas ele conseguiu ver da posição que ele estava, lá dentro da fornalha. E quando ele olha para dentro, o que o rei vê? Versículo 24 e 25. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse a seus conselheiros: Uai, não foram 3 os que nós amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse o Nabucodonosor, eu vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem me parece como um filho dos deuses. Para sua surpresa, ele viu 4 e não 3 lá dentro. Todos desamarrados, sem ferimento algum, sem estarem queimados, andando de um lado para o outro no meio das chamas. A sugestão, o que esse texto nos sugere, é que esses 3 estavam livres e caminhavam pelas chamas por causa da 4ª pessoa que caminhava com eles no fogo. Irmãos, e nós sabemos, você que é um cristão, que estuda a palavra de Deus, nós sabemos que essa 4ª pessoa era o próprio Deus, era a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que estava com aqueles 3 jovens que honraram a Deus e não negaram a fé. Jesus estava ali com eles na fornalha. Quem imaginaria, irmã, que Deus estava sendo literal quando fez a promessa pela boca de Isaías: eu estarei com vocês no fogo. Perceba até onde Deus está disposto a ir para estar conosco. Amém? Amém. Se fosse pentecostal, você daria um glória a Deus. Olha até onde Deus está disposto a ir para estar conosco. Isso, na história desses jovens, era apenas uma sombra daquilo que Jesus faria 5 séculos mais tarde para estar conosco. Quem poderia imaginar que o Deus Todo-Poderoso, habitando em glória e majestade, deixaria o seu estado de felicidade inimaginável para tornar-se um homem e caminhar entre nós, em meio às dores e os sofrimentos humanos, até ser lançado na ardente fornalha do Calvário, por amor a nós. Só que diferente do episódio da Babilônia, que eram 4 na fornalha, na aflição da cruz, Jesus estava só. Por que Deus ficou do lado dos 3, mas não ficou ao lado do seu Filho unigênito na fornalha do Calvário? Porque na cruz Jesus não estava apenas sofrendo com a gente. Na cruz ele também estava sofrendo por nós, suportando a dor que nós merecíamos, mas que nós não suportaríamos.
Ele tomou o nosso lugar. Amém? Amém. Caminhando para o desfecho desta mensagem, eu quero ainda deixar duas rápidas conclusões que tiramos da fornalha e da dor e do sofrimento, desse caminhar com Deus durante os tempos de dificuldades na nossa vida. Duas rápidas conclusões. Primeiro, caminhar com Deus no sofrimento é recordar o Evangelho. Repete comigo, que os irmãos estão meio sonolentos, estão precisando pingar cafezinho no olho. Vamos lá. Caminhar com Deus, só os que sabem ler, vamos fazer de novo? Caminhar com Deus no sofrimento é recordar o Evangelho. Esse pessoal é todo alfabetizado. Que maravilha, né? Caminhar com Deus no sofrimento é recordar o Evangelho. Quando você está com sofrimento, gente, quando você está naqueles dias ruins, quando a nhaca não passa, quando o problema vem na sua vida, a dor não diminui, os pensamentos está difícil de controlar, né? Está difícil de administrar as situações. Então isso significa que você vai falar com Deus nesses dias. Você vai ser sincero com Deus. Você vai abrir a sua alma diante de Deus e derramar ali a sua dor e o seu sofrimento em oração. Significa que você vai confiar nele de todo o seu coração e entendimento diante desse problema e dessa sofrência. Mas, acima de tudo, você vai enxergar com o seu coração que a morte de Jesus na cruz foi um ato amoroso de lançar-se por amor a você na maior de todas as fornalhas. Por que isso é importante? Você lembrar, quando você estiver na pior, na ruim, você está buscando a Deus, você está desanimado, você está até achando que Deus te deixou. Você tem que lembrar do Evangelho, você tem que lembrar de que Jesus se lançou na maior das fornalhas para limpar a sua pele. Isso é importante, porque isso vai determinar o tipo de confiança que você vai ter no Salvador. Se você se lembrar agradecido e maravilhado de que Jesus se lançou voluntariamente, graciosamente, na fornalha extrema, no seu lugar, então você vai se sentir, você vai sentir a presença dele, você vai sentir que ele está contigo, também nas fornalhas menores da sua vida. Se ele se lançou na pior, você acha que ele vai te deixar nas menores? Não. Caminhar com Deus no sofrimento é recordar do Evangelho. Jesus fez isso por nós. Se lançou à morte para nos dar vida. Mas ele não fez isso, gente, porque a gente é bonzinho. Que a gente é o 10. E então nós merecemos essa ação de Deus nas nossas vidas. Se você acredita nisso, que a salvação é apenas para aqueles que vivem corretamente, então quando o sofrimento vier até você, você odiará Deus. Ou odiará você mesmo. Você dirá: eu tive uma vida correta, eu mereço algo melhor, eu não aceito essa situação, eu mereço algo melhor, Deus me traiu. Ou, aí você vai odiar Deus. Ou também você pode pensar: eu sou um desgraçado, eu sou um fracassado mesmo, lamentavelmente eu não vivi como eu deveria ter vivido. Seja como for, se você tem essa ideia sem graça a respeito da salvação, você vai cair no desespero quando o sofrimento bater a sua porta. Sem o Evangelho, o seu coração ficará dividido entre raiva e culpa.
O fato é que se você entrar na fornalha sem o Evangelho, você não vai encontrar Deus lá dentro. Mas por outro lado, se você entrar na fornalha com o Evangelho, você vai poder dizer, com certeza, por causa do entendimento que você tem do Evangelho, eu não estou sendo castigado por causa dos meus pecados. Porque Jesus na cruz, ele se lançou na fornalha suprema para o perdão dos meus pecados. O relacionamento meu com Deus não é mais de culpa e de castigo. Eu não estou sendo castigado com este mal que está sobre a minha vida. Se Jesus encarou a maior fornalha de todas por amor a mim, então eu também conseguirei atravessar essa fornalha menor por amor a Ele. Amém? Amém. Se você confiar nele, se você se agarrar em Deus, se você caminhar com Ele no sofrimento, essa fornalha fará de você uma pessoa melhor. Tenho certeza. Amém? O seu coração, a sua alma não vai amargurar. E segunda e última conclusão que eu tiro desse caminhar com Deus no sofrimento é que caminhar com Deus no sofrimento é também recordar que Deus caminha comigo na fornalha. Jesus é retratado pelo próprio Isaías, e nós vemos isso nos evangelhos. Jesus é um servo sofredor, é aquele que sofre por nós. Ele sabe muito bem o que é sofrer. Tem misericórdia dos colorados. Jesus é um servo sofredor. Ele sabe o que é sofrer. Ele entende as minhas tristezas muito bem. Significa que Ele está próximo, que Ele não me deixou nos dias ruins, que Ele não me deixou na pior. Ele caminha conosco na fornalha. Não esqueça disso. É verdade, como eu falei, o fogo do sofrimento tem destruído muitas pessoas, muitas vidas. E o que a gente deve fazer para crescer e não sermos destruídos pelo calor do sofrimento? Irmão, só tem um jeito para você não ser destruído, achatado, deformado pela intensidade e o calor do sofrimento. Você precisa caminhar com Deus no sofrimento. Isso significa deixar Deus ser Deus, confiar nele, a semelhança dos 3 jovens. Amém? Amém. Confiar nele e ponto. Não confiar naquilo que você julga ser a reação que Deus deveria ter diante da calamidade que você está passando. Como se você soubesse tudo sobre Deus, ou você pudesse então orientar Deus de como Ele deveria agir naquela situação. Põe assim no seu lugar. Significa você confiar na sabedoria e na soberania de Deus, mesmo quando você não está entendendo o que está acontecendo. Amém? Amém. Deus nos chama para caminhar com Ele no sofrimento. Quando Deus chamou Abraão, lá no Velho Testamento, pai da fé, pai do povo de Israel, quando Deus chamou Abraão, num dos textos que ele conversa com Abraão, Gênesis 17, 1, ele não disse para Abraão: Abraão, dê cambalhotas na minha presença e ser perfeito. Como quem diz: Abraão, me impressiona, dê cambalhotas. Abraão, me impressiona com os teus jejuns, me impressiona com a sua devoção, me impressiona com a sua santidade. Vamos, Abraão, dê cambalhotas e ser perfeito. Não, irmãos, Deus não disse nada disso. Deus disse: caminha, Abraão, anda, Abraão, caminha na minha presença e ser perfeito. Caminhar, irmãos, é algo muito simples. Você aprende
dos 10 meses em diante, por aí. Uns apressados antes, uns mais lentinhos depois. Caminhar é algo muito simples, não tem mistério. Caminhar é uma ação, você não estagna diante do sofrimento, você não para. E Deus está dizendo para você caminhar na sua presença. E na presença de Deus, Ele sabia que você mesmo assim passaria por dificuldades. E você vai aplicar o corandel diante da face de Deus, diante do sofrimento do mal, eu vou continuar caminhando. Então caminhar é algo simples, é ação, é movimento. Consiste em dar passos repetidos, regulares, porque se esses passos forem isso que for mais, né, já não é mais caminhar, é correr, né? Então é repetidos, regulares. E se for uma caminhada, então é por um longo tempo. Caminhar na presença de Deus, caminhar no fogo, é orar, irmãos, todos os dias. Amém? Amém. Está ruim, está na dificuldade, está no sofrimento. Se você parar de orar, você vai piorar, você vai estagnar. Caminhar é orar todos os dias, é ler a palavra de Deus todos os dias, é se empenhar em obedecer aquilo que você já aprendeu, os mandamentos, os ensinos, aquilo que você sabe que é íntegro, que é reto. Porque você está na ruim, não quer dizer que agora você está autorizado a fazer coisas erradas. Não, você vai continuar fazendo o que Deus manda, você vai se empenhar para obedecer. Caminhar é ter comunhão com os seus irmãos, é ter comunhão com cristãos, com regularidade, o que às vezes as pessoas que estão em sofrimento não fazem. Mas caminhar é você manter a regularidade dos encontros com os irmãos, com o apoio, com a fonte. É a brasinha não se afastar para não apagar. Caminhar é adorar a Deus em comunidade. Você não vai deixar de congregar, você não vai deixar de estar com os irmãos no culto aos domingos, porque você está mal. É comprometer-se com a vida da igreja e participar dela integralmente. Isso é caminhar. São coisas que você vai continuar fazendo, mesmo diante do sofrimento. Continue, diria a Dori, continue a remar. Amém? Continue a andar, continue. Olha só, a metáfora de caminhar com Deus significa progredir devagar e sempre. Amém? Amém. Deus chamou Abraão, mas Ele chama o Adel, chama o Cláudio, chama o Miro, chama a Cris, chama a Roseli, chama a Nath, Ele chama todos nós. Anda na minha presença. Não quero que você dê cambalhota, não é para chamar atenção não. Anda na minha presença. Progrida. Amém? Devagar e sempre, mas anda, movimento, cresce. Amém? Amém. Anda na minha presença. Conforme diz Provérbios 4,18, que fala a respeito da realidade da vida do cristão, como ela é. Pastor, quais são as atividades diárias e regulares? Ou quais são os instrumentos que nós podemos lançar mão para manter comunhão com Deus e ficarmos fortes nos dias ruins, em vez de desfalecer? Irmãos, a Bíblia nos apresenta várias atitudes de como lidar com o sofrimento enquanto caminhamos diante de Deus. E nós vamos ver algumas dessas atitudes nas próximas pregações. Não perca. Ok? Então lembre, caminhar com Deus intimamente, pessoalmente, em nossa angústia, é a chave para nós nos tornarmos mais fortes e não mais fracos na fornalha do sofrimento, da tribulação que às vezes nós entramos. Amém? Andar com Deus é o segredo para tudo na vida, também para o sofrimento. Vamos orar?
Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Tenho certeza que você não tem um coração duro, você não é surdo. Então você ouviu a voz do Espírito, você ouviu o Senhor falando por meio da minha vida, o Senhor comunicou através da palavra que você leu, falou com você. O desafio é o que você vai fazer diante do que o Espírito falou ao seu coração. Senhor nosso Deus, fomos ensinados, fomos animados, fomos aqui exortados, Deus, a respeito de caminhar com o Senhor nessa terra, em especial nos dias de calamidade e sofrimento que ninguém está livre. Talvez sejam os momentos agora que os meus irmãos que me ouvem estejam passando. Uma intensidade que eu não sei. Alguns mais leves, outros mais pesadas. Alguns é um tiro curto, alguns é meses, anos talvez, difíceis de sofrimento. Mas Pai, estende graça. Abençoe os meus irmãos. Acode eles nas suas debilidades. E ajude os meus irmãos para que eles não atolem no sofrimento. Para que eles não sejam consumidos pelo fogo, mas eles saiam dali mais belos, mais puros, para a glória do Teu nome. Deus abençoe aqueles que sofrem, aqueles que estão em angústia, trazendo clareza, trazendo consolo, o Espírito da verdade, Espírito Consolador. Abençoa a igreja do Senhor, fortalece os irmãos na sua fé, em nome de Jesus. Recupera aqueles que estão abatidos em sua alma, e que as promessas daqueles que andam contigo, daqueles que se agarram verdadeiramente no Senhor, Deus, de não deixar o nosso coração amargurar, a nossa alma, Deus, se corromper, se cumpra na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, ensina-nos a andar, Deus, constantemente, progredir na Sua presença, vivendo para a glória do Senhor. Deus, a semelhança daqueles 3 jovens, Deus, que possamos também andar, Deus, no fogo da tribulação, glorificando a Ti, em nome de Jesus. Amém.